Que carta? Uma que ela recebeu hoje que a deixou muito perturbada. Muito. Talvez até demais. Talvez. Eu me referi a ti. Ela pediu que eu me calasse. Depois me disse que talvez nós nos tivéssemos de nos separar muito em breve. Então se pôs a me agradecer encarecidamente, não sei o que, e afinal foi para o quarto e se fechou por dentro. Então recebeu uma carta? Perguntou Raskolnikov pensativo. Sim, uma carta. Mas não sabias? Ficaram ambos calados. Adeus, Rodka, meu amigo. Houve um tempo, mas nada. Adeus. Eu também tenho de ir embora, mas não vou beber. Agora já não é preciso. Tu estás mentindo. Saiu rapidamente, mas depois de ter saído e quase fechado a porta, voltou outra vez e disse olhando de soslaio. A propósito, lembras daquele crime, bem daquele que Porfírio investiga o assassinato da tal velha? Pois bem, fica sabendo que já pegaram o criminoso e ele confessou tudo e apresentou várias provas. Imagina que é um daqueles operários pintores, lembras? E eu defendendo-os tão acaloradamente. Toda aquela cena de briga das risadas pela escada com seus companheiros quando chegaram os tais indivíduos, o porteiro e as duas testemunhas, foi para despistar. Que astúcia, que presença de espírito em uma complicação dessas. É difícil de acreditar, mas ele confessou e com todos os pormenores. O que te parece? Acho que se trata simplesmente de um gênio da imaginação e da dissimulação, de um gênio do álibi jurídico. Embora no fundo talvez não haja razão para nos admirarmos. Não pode haver esses gênios, por acaso? E o fato de não ter sido suficientemente firme para resistir e confessar é mais uma razão para que eu creia nele. Torna-se mais verossímil. Mas como? Como é que eu me deixei enganar naquele momento? Era capaz de ter posto as mãos no fogo por causa deles? Mas me diga, quem te disse e por que estás tão interessado nisso? Perguntou Raskolnikov, visivelmente comovido. Essa é boa. Por que estou interessado? Que pergunta. Sobre Porfírio, entre outros, embora tenha sido ele quem me contou quase tudo. Porfírio? Porfírio. E o que ele disse? Perguntou Raskolnikov com receio. Ele me explicou tudo muito bem. Ele me explicou psicologicamente à sua maneira. Foi ele quem te contou? Ele mesmo? Ele mesmo. Ele mesmo. Adeus. Depois te darei mais pormenores porque agora tenho o que fazer. Antes, houve um tempo em que eu pensava, mas não, depois. Para que beber agora? Tu é que, sem vinho, me embriagastes? Estou bêbado, Rodka. Até sem vinho, já estou embriagado. Bem, vamos lá. Adeus. Eu passarei por aqui em breve. Saiu. É um conspirador político, com certeza, concluiu Razumikin para consigo enquanto descia a escada devagar. Também deve ter metido a irmã nisso, é bem provável, com caráter de Avdotya Romanovna tiveram um encontro. Ela já me deu a entender, a julgar por muitas das suas palavras e palavrinhas e alusões, não há dúvida, deve ser isso. Se não fosse isso, como é que se poderia explicar toda essa embrulhada? E eu que supunha, oh meu Deus, o que eu cheguei a pensar? Sim, foi uma alucinação, e agora me sinto culpado em relação a ele. Foi ele naquela noite, junto da lâmpada no corredor, que me provocou essa alucinação. Irra, que repugnante, estúpido e vil o meu pensamento. Ainda bem que Mikolka confessou. Agora todas as coisas se explicam. Aquela doença dele há tempos, aquela maneira estranha de agir, até aquele seu estranho caráter sombrio, sempre sério, já muito antes, quando estava ainda na universidade. Mas o que será que diz aquela carta? Deve haver alguma coisa escondida ali. De quem será? Me faz suspeitar. Não vou pôr tudo isso a limpo. Não fazia outra coisa senão se lembrar de Dunietka e pensar nela, e seu coração batia com força. Conseguiu finalmente sair dali e se pôs a correr. Assim que Razumikin saiu, Raskolnikov se levantou, aproximou-se da janela, pôs-se a andar de um lado para o outro, como se tivesse esquecido da falta de espaço do seu cubículo, e depois voltou a sentar no divã. Parecia cheio de novas energias. A luta ia recomeçar, isso é, encontrar uma saída. Sim, quer dizer que encontrei uma saída. Um meio de escapar à situação terrível que o asfixiava, que o oprimia dolorosamente, começara a lhe provocar vertigens. Desde aquela cena entre Mikolka e Porfírio, que vinha se sentindo asfixiado com a falta de ar em lugares pequenos. Depois do caso de Mikolka, nesse mesmo dia tinha havido aquela cena na casa de Sônia, que ele não conduziu nem terminou como imaginara. Tinha fraquejado, isto é, fraquejara muito radicalmente. Fora de uma vez, porque tinha finalmente reconhecido, de acordo com Sônia, tinha reconhecido sinceramente que não conseguiria viver sozinho com aquele peso sobre a alma. E Svidrigailov? Svidrigailov sabia. Não havia dúvida de que Svidrigailov o inquietava, mas não por esse lado. Era possível que ainda tivesse que enfrentar uma luta com Svidrigailov. Talvez Svidrigailov também fosse uma saída, mas com Porfírio o caso era diferente. De fato, fora o próprio Porfírio quem explicara as coisas a Razumikin, explicara-as psicologicamente. Já começava ele outra vez a persegui-lo com a sua maldita psicologia. E Porfírio podia lá acreditar por um instante que fosse que era Mikolka o culpado, depois do que acontecera entre os dois, depois daquela cena dos dois, a sós, até a chegada de Mikolka, coisa que só podia ter uma explicação racional, uma só. Em todos esses dias, Raskolnikov recordara mais de uma vez em fragmentos toda aquela cena com Porfírio, cuja lembrança completa não seria capaz de resistir. Naquele dia, tinham trocado tais palavras entre eles, realizados tais gestos e movimentos, trocados tais olhares, dito algumas coisas num tal tom de voz e chegado a tais extremos, que depois Mikolka, em cujo íntimo Porfírio penetrara desde a primeira palavra e o primeiro gesto, já não podia abalar os fundamentos da sua convicção. Mas como? Razumikin também já começava a suspeitar. A cena do corredor junto da lâmpada não se dera em vão, porque ele correra a ir ao encontro de Porfírio. Mas por que Porfírio começara a enganá-lo? Com que objetivo pretendia desviar o olhar de Razumikin para Mikolka? Não, andava tramando alguma coisa, com certeza. Havia ali alguma intenção. Mas qual? Na verdade, já passaram muito tempo desde aquela manhã. Muito, e não havia a menor notícia de Porfírio, o que evidentemente não era um bom sinal. Raskolnikov pegou o gorro e depois de reconsiderar um instante, saiu do quarto. Era o primeiro dia, durante todo aquele tempo, em que pelo menos se sentia num estado de perfeita lucidez. Precisa arrumar as coisas com Svidrigailov,
Svidrigailov pensou, seja como foi, o mais depressa possível. Ele parece também estar à espera de que eu vá procurá-lo. E nesse momento se ergueu de repente tal ódio no seu coração cansado, que é possível que nesse instante matasse algum dos dois, Svidrigailov ou Porfiri. Pelo menos sentia que se não fosse naquele momento, depois estaria em condições de fazê-lo. Veremos, repetia para consigo. Mas mal abriu a porta, quando deu de cara com o próprio Porfiri. Este vinha precisamente procurá-lo. Raskolnikov ficou estupefato por um momento, mas apenas por um momento. Coisa estranha, não se admirou muito de ver Porfiri ali e quase não se sentiu medo algum. Teve apenas um leve sobressalto do qual se refez imediatamente. Talvez seja agora o tal desenlace. Mas como é que ele veio tão devagarzinho com um gato de tal maneira que eu nem o senti? Será que estava escutando? Não, esperava a minha visita, Rodion Romanovich, exclamou Porfiri Petrovich sorrindo. Há algum tempo que já pretendia vir vê-lo. Vou até lá, pensava, por que não ficar com ele uns 5 minutos? Mas onde é que estava indo? Não quero atrasá-lo, é só o tempo de fumar um cigarrinho, se me dá licença. Mas sente-se, Porfiri Petrovich, sente-se, pediu Raskolnikov, o visitante com um ar aparentemente tão satisfeito e amistoso que ele mesmo teria ficado admirado se pudesse se vir. As suas impressões anteriores esfumaram-se. Às vezes um homem pode suportar meia hora de pânico mortal com um bandido e quando este põe finalmente o punhal sobre a sua garganta, o medo passa de repente. Sentou-se em frente de Porfiri e sem pestanejar ficou olhando para ele. Porfiri piscou um olho e pôs-se a acender lentamente o cigarro. Vamos, fale, de boa vontade Raskolnikov teria gritado para ele do fundo do coração. Vamos, o que é isso? Então por que não falas? Capítulo 2. Estes cigarros, disse finalmente Porfiri que acabara de acender o seu e lançar uma fumaça. Um veneno, um autêntico veneno, e no entanto eu não posso deixá-los. Tuço, tenho pigarro na garganta e estou começando a sofrer de asma. Olhe, eu estou muito apreensivo e não faz muito tempo que fui consultar o Dr. B, que observa cada doente pelo menos durante meia hora. O senhor, disse-me ele, entre outras coisas, deve se abster do tabaco. Está com uma leve dilatação dos pulmões. Mas vamos lá, como é que eu vou deixar o tabaco? E substituí-lo com o quê? É pena eu não beber. Aí é que está o mal, eu não bebo. Olhe, tudo é relativo, Rodion Romanovich, tudo é relativo. Será que ele está pensando em voltar às suas trapaças? Pensou Raskolnikov com aversão. Toda a cena recente do seu último encontro lhe veio à memória e o sentimento de ira de então tornou a agitar-lhe o coração. Sabia que eu vim procurá-la anteontem? Perguntou Porfiri passando em revista o quarto. Estive aqui mesmo, tal como hoje passei por aqui, e disse para comigo. Por que não fazer uma visita a ele? Subi e encontrei o quarto aberto, olhei, esperei e saí sem dizer o meu nome à sua criadinha. O senhor não costuma fechar a porta? O rosto de Raskolnikov tornava-se cada vez mais sombrio. Porfiri pareceu adivinhar o seu pensamento. Vim para lhe dar uma explicação, meu caro Rodion Romanovich, para lhe dar uma explicação. Tenho obrigação, o dever de lhe dar uma explicação, continuou com um sorrisinho e até deu uma leve palmadinha nos joelhos de Raskolnikov. Mas no mesmo instante o seu rosto adquiriu uma expressão séria e preocupada e pareceu até condoído para espanto de Raskolnikov. Nunca o vira com essa expressão, nem podia suspeitar que ele pudesse fazer semelhante cara. Foi uma cena estranha aquela que aconteceu entre nós da última vez. Rodion Romanovich, na primeira vez em que nos vimos também houve uma cena estranha, mas naquele momento, enfim, tanto faz. Olha, eu vou lhe dizer do que se trata. O fato é que eu me considero culpado em relação ao senhor. É o que eu sinto. Lembra-se da maneira como nos separamos? O senhor estava nervoso e as suas pernas tremiam. Eu também estava nervoso e as minhas pernas também tremiam. E olha, houve também alguma coisa estranha entre nós. Algo impróprio de um gentleman. E no entanto, nós somos gentlemen. Isso é, seja em que circunstâncias foi, acima de tudo, gentleman, não devemos esquecer. Bem, o senhor deve se lembrar até onde foi que as coisas chegaram. Até a incorreção. Mas onde é que ele quer chegar? Por quem será que ele me toma? Perguntou a si mesmo Raskolnikov, estupefato, erguendo a cabeça e olhando Porfiri de alto a baixo. Pensei melhor e acho que agora o melhor é falarmos com franqueza, continuou Porfiri Petrovich, inclinando um pouco a cabeça e desviando os olhos, como se não quisesse mais inibir a sua antiga vítima e como se desprezasse agora seus antigos lemas e artimanhas. Porque de fato essas suspeitas e cenas semelhantes não podem se prolongar por muito tempo. Mikolka nos interrompeu naquela ocasião, mas se não fosse isso, não sei até onde teríamos chegado. Aquele maldito operário ficou escutando em minha casa do outro lado do tabique. O senhor já sabia, não é verdade? O senhor com certeza já sabia e eu também sei que depois ele veio vê-lo, mas não foi nada daquilo que o senhor então supunha. Eu não tinha mandado chamar ninguém, nem tinha tomado ainda nenhuma posição. O senhor há de se perguntar por que eu não tinha tomado nenhuma atitude ainda. Mas o que eu posso lhe dizer? Tudo aquilo naquele momento me desorientou. Ainda bem que mandei chamar os porteiros. O senhor viu os porteiros entrarem? Então me ocorreu uma ideia rápida como relâmpago. Preste atenção. E naquele momento eu estava convencido, Rodion Romanovich. Ora, pensava eu. Mesmo que eu deixasse solta por enquanto, qualquer um dos outros... Em compensação, eu pego pelos fundilhos. E quanto a este, pelo menos, eu não vou largar. O senhor é muito irritável por natureza, Rodion Romanovich. Até demais. E isso, junto com todas as outras propriedades fundamentais do seu caráter e do seu coração. Que eu me gabo de conhecer um pouco. Bem, não há dúvida de que naquele momento eu não podia deixar de dizer a mim mesmo que nem todos os dias
Acontece de vir um indivíduo que se põe a contar para uma pessoa tudo o que tem na alma. Embora aconteça algumas vezes, sobretudo quando a paciência dele se esgotou. Seja como for, não é frequente. Eu não podia deixar de compreender isto. Não, eu pensei. Me deem nem que seja um só pequeno ponto de apoio. Por menor que seja, ainda que seja apenas, mas de tal espécie que eu possa agarrá-lo com as mãos, que seja uma coisa palpável e não apenas psicologia. Porque, dizia eu para comigo, se o indivíduo é culpado, pode-se sem dúvida esperar dele algo de real e até contar com um resultado mais imprevisto. Eu contava com o seu caráter, Rodion Romanovich, apenas com o seu caráter. Naquela altura eu tinha muitas ilusões a seu respeito. Mas qual é o propósito de tudo isso? Resmungou finalmente Raskolnikov, até sem pensar na pergunta. A que será que ele se refere? Dizia para consigo, embrenhando-se em suposições. Será que ele no fundo me considera culpado? O propósito de tudo isto é que vim lhe dar uma explicação que, por assim dizer, considero um dever sagrado. Quero lhe explicar tudo com todas as letras como se passou toda essa história, a história dessa, por assim dizer, miragem de então. Eu o fiz sofrer muito, Rodion Romanovich, mas eu não sou nenhum monstro. Fique sabendo que compreendo como tudo isso pode afetar um homem abatido pelo destino mais altivo, dominante e impaciente, sobretudo impaciente. No entanto, eu o considero uma excelente pessoa, até com lampejos de grandeza de alma, embora não concorde com suas convicções, o que considero meu dever informá-lo, antes de mais nada, francamente, com a maior sinceridade, porque acima de tudo não quero enganá-lo. Quando o conheci, senti uma grande simpatia pelo senhor. Pode ser que ria ao ouvir as minhas palavras. Tem razão para isso. Sei que para o senhor, desde o primeiro momento, eu fui antipático porque realmente não tenho nada de simpático. Mas penso que pensar agora por meu lado, devo desfazer essa má impressão por todos os meios e lhe demonstrar que eu também sou um homem de coração e de consciência. Estou lhe falando com toda a sinceridade. Porfiri Petrovitch fez uma pausa e tomou um ar digno. Raskolnikov sentia-se profundamente admirado. A ideia de que Porfírio o considerava culpado começou de repente a assustá-lo. Creio que não é necessário lhe contar tudo pela ordem que aconteceu, continuou Porfiri Petrovitch, e até considero isso supérfluo. E além do mais, não vejo como poderia fazê-lo, porque como eu poderia lhe explicar? Em primeiro lugar, surgiram boatos. Onde surgiram estes boatos? Quem, quando e por que vieram a pensar no senhor especialmente, também é desnecessário dizer. Quanto a mim, a coisa começou casualmente por um acaso dos acasos, que tanto podia ser como não ser absolutamente. Qual? Creio que também será desnecessário falar disto. E tudo, boatos e casualidades, se fundiu então em mim numa só ideia. Confesso-lhe francamente, já que estamos na hora das confissões, e é preciso haver uma confissão geral, que o primeiro a reparar no senhor então fui eu. Aquelas anotações da velha nos objetos, etc, tudo isso é um absurdo. Pormenores como esses podem ser encontrados a centenas. Tive também a oportunidade de saber da cena da delegacia, com todos os pormenores, por pura casualidade e não levianamente, mas da boca de uma testemunha minuciosa que, sem suspeitar, descrevera maravilhosamente a cena. Olha, meu caro Rodion Romanovich, todas essas coisas foram se ligando umas às outras. Bem, estando as coisas neste pé, como eu poderia não me inclinar para certo lado? De 100 coelhos nunca se faz um cavalo, de 100 suspeitas nunca se faz uma prova, diz um provérbio inglês, e veja quanta cautela contém. Mas as paixões, experimente lutar contra as paixões, porque o juiz também é homem. Eu me lembrei então igualmente do seu artigo naquele jornal, recorda-se? Do qual já me falou pormenorizadamente na sua primeira visita. Eu ri naquele dia, mas foi para levá-lo a falar. Repito que o senhor é muito impaciente e irritável, Rodion Romanovich. Tive também a oportunidade de verificar que era imprudente, arrebatado e que já sentira muito e tudo, isso eu já sabia muito antes. Eu já conhecia todas as sensações e li o seu artigo como alguma coisa que me era familiar. Fora concebido em noites de insônia e desespero, com palpitação e baques de coração, com entusiasmo reprimido. Como é perigoso esse entusiasmo reprimido, orgulhoso na juventude. Naquela época eu troçava, mas agora lhe digo que me agrada muitíssimo de maneira geral. Falo como apaixonado, esse primeiro ensaio juvenil fogoso da sua pena. Vapores, brumas, a corda vibra por entre as névoas. O seu artigo é absurdo e fantástico, mas a sinceridade palpita nele. Há nele um orgulho juvenil e indomável, respira-se ali a ousadia do desespero. O seu artigo é sombrio, mas está bem feito. Eu o li, coloquei-o de lado e... Quando fiz isso, pensei, um homem destes não se contenta com isto. Por isso me diga agora, como é que depois de um começo desses, eu podia não querer depois a continuação? Ah, meu Deus, mas estou dizendo alguma coisa? Estou afirmando... Alguma coisa, por acaso? Naquele momento eu me limitava a observar. O que haverá em tudo isto? Pensava. Pois em tudo isso não há nada, simplesmente nada. É provável que não haja absolutamente nada. E me lançar nessas deduções, eu, um juiz, era até altamente indecoroso. Então me Mikolka caiu nas minhas mãos e já contava com fatos. Ali, diga-se o que quiser, o que se disser, havia fatos. E recorri também à psicologia, era preciso pensar, pois se tratava de um assunto de vida ou de morte. Mas por que eu estou lhe contando tudo isso agora? Para que fique sabendo e na sua inteligência, no seu coração, me considere culpado pela minha má conduta de então. Não agia de má fé, digo sinceramente. O que o senhor achava? Que eu não iria fazer uma busca em sua casa? Pois sim, eu fiz. Fiz quando o senhor estava doente na cama, não oficialmente na sua própria cara, mas fiz. Examinamos até a última insignificância que havia no seu quarto como primeira providência. Mas, umsonst. Em vão em alemão. Então eu pensei,
Agora esse indivíduo há de aparecer, ele vai se apresentar e muito em breve. Se for culpado, não deixará de aparecer. Outro não viria, mas este sim há de vir. E lembra-se de como o Sr. Hazumikin o censurou? Tínhamos planejado isso para provocar no Senhor a revolta. Eu fiz correr intencionalmente o boato para que ele ralhasse com o Senhor, pois o Sr. Hazumikin é um homem incapaz de dominar sua indignação. O que chocou o Sr. Zamiotov, em primeiro lugar, foi a sua cólera e a sua evidente ousadia sobre tudo aquilo que o senhor atirou na cara dele de repente na taberna. Eu matei. Audacioso demais, brusco demais. E se é culpado, acho que é um tremendo campeão. O que eu disse para mim mesmo naquele momento foi, vou esperar. E eu esperava-o com o maior ardor, enquanto que o senhor tinha deixado Zamiotov simplesmente aterrado. E olha, a questão é essa. Quem tem a culpa é essa maldita psicologia de dois gumes. Bem, eu fiquei à sua espera. Olha, foi Deus quem entregou a mim, quem o entregou a mim. O senhor veio. Eu sempre tive um pressentimento, Ah, por que o senhor veio então? Aquelas suas risadas quando entrou, aquelas risadas, lembra-se? Vi tudo através delas como através de um cristal. Mas se eu não estivesse à espera como estava, não eu teria notado nada. Por aqui já pode ver o que significa estar de sobreaviso. Mas o senhor Hazumikin, naquela altura, lembra-se? Haha. E aquela pedra autêntica debaixo da qual estão enterrados os objetos? Eu estou vendo o senhor ali no pátio, porque primeiro o senhor falou do pátio para Zamiotov e na segunda vez falou para mim. Mas quando começamos a discutir o seu artigo, quando o senhor se pôs a explicar, cada uma de suas palavras continha um duplo sentido, como se debaixo delas houvesse outra coisa. Eis aqui, Rodion Romanovich, a maneira como a minha convicção se firmou pouco a pouco e... Depois, quando eu já tinha certeza, caí em mim. Não, disse para comigo. O que estou fazendo? Para que querer tudo isso até o último pormenor? Disse. Tudo isso pode se explicar de outra maneira e até será mais natural. Que suplício. Não, pensei. Seria muito mais conveniente para mim uma provinha. E então, quando soube das tais tocadelas de campainha, quase tremi. Vamos, disse para comigo. Já tenho uma prova. Já tenho uma. Porque eu, naquele momento, nem parava para pensar, não queria. Naquele momento, eu seria capaz de dar 1000 rublos do meu bolso só para ter podido vê-lo com os meus próprios olhos quando andou aqueles 100 passos junto com o operário, depois de ele lhe chamar de assassino na sua própria cara sem se atrever durante esses 100 passos e a lhe perguntar por que ele o chamava assim. E o tremor na espinha? Aquelas tocadelas de campainha foram obra da doença, do estado de quase delírio em que se encontrava. Vamos ver, me diga agora, Rodion Romanovich, por que é que iria se admirar depois disso que eu lhe dissesse umas gracinhas? E por que se apresentou espontaneamente naquele momento? Poderia-se dizer que alguém o impelira, e juro que se não tivessem levado Mikolka até ali, então lembra-se de Mikolka nesse dia? Lembra-se bem daquilo? Aquilo foi como se um raio tivesse caído das nuvens, uma faísca de tempestade. A maneira como eu o recebi, não acreditei nem um pouco naquele raio e o senhor bem viu. E além disso, depois, quando o senhor se retirou e ele começou a contar mais e mais concretamente alguns pontos, eu mesmo fiquei admirado e não acreditei em patavina do que ele disse. É isso que significa se tornar duro como uma pedra. Não, disse para comigo. Morgenfrüh, ora, esse Mikolka. Até de manhã em alemão, equivalente a ora, vai passear. Hazumikin acabou de me dizer que o senhor agora considerava Nikolai como culpado e até convencer o próprio Hazumikin disso. Faltou-lhe a respiração e não acabou. Ouvira com inexprimível comoção um homem que lhe adivinhara as intenções de dizer-se. Através de palavras ainda ambíguas, procurava avidamente captar algo de mais preciso e importante. O senhor Hazumikin, exclamou Porfiri como se tivesse ficado contente com aquela pergunta de Raskolnikov que estivera calada até então. Seria conveniente não metermos o senhor Hazumikin nisso. Com 2 dá gosto, 3 é demais. Com o senhor Hazumikin, o caso é outro. É um homem estranho, vem me procurar muito pálido. Bem, Deus o proteja. Para que metê-lo nisto? Quanto a Mikolka, quer saber que espécie de homem é, de que maneira eu o vejo? Em primeiro lugar, é um rapazinho, ainda menor. E não é nenhum covarde, é uma espécie de artista. Digo isso a sério, não ria por eu defini-lo dessa maneira. É um inocente, que fica impressionado com qualquer coisa. Tem coração e imaginação, canta e dança e conta histórias de tal maneira que vem pessoas de toda parte para ouvi-lo. Quando ainda estava na escola, caído no chão, rebolando de riso, perante a mais significante brincadeira, e ele bebe até perder os sentidos, não por vício, mas às vezes quando o fazem beber por criancice. Já houve tempo em que roubou, mas ele não se apercebe disso, porque pegar uma coisa do chão não é roubar, e sabe que ele é cismático. Não é bem cismático, mas simplesmente dissidente. Na família dele houve alguns a quem chamavam vagabundos, e ele mesmo há pouco também viveu no campo durante 2 anos inteiros sob a direção espiritual de um staroste. Sei tudo isso pelo próprio Mikolka e pelos seus conterrâneos de Zaraisk, mas há mais. Queria ir viver no deserto. Estava num estado de ardente fervor, implorava a Deus durante a noite, lia e relia velhos livros verdadeiros. Petersburgo causou-lhe grande impressão, sobretudo as mulheres. Bom, e o álcool também. Ele se deixou influenciar e esqueceu-se do staroste e de tudo. Pelo que me consta, havia aqui um artista que ficou seu amigo e se interessava por ele quando de repente, eis que acontece esse incidente. Bom, ele ficou colérico, furioso. Fugir. Mas o que fazer se levar em conta a ideia de que as pessoas têm de nossa justiça?
se levar em conta a ideia que as pessoas têm da nossa justiça, para alguns a justiça parece uma palavra assustadora. Quem é que tem culpa disso? Esperemos que a nova jurisprudência arranje tudo. Deus queira. Ora, agora na prisão deve ter se lembrado provavelmente do Starost e a Bíblia também deve ter influído. Sabe, senhor Rodion Romanovich, o que significa sofrer para essa gente e não sofrer por algo determinado, mas simplesmente que é preciso sofrer? Significa aceitar o sofrimento e, se for da parte do poder, melhor. Houve no meu tempo um preso muito pacífico que passou um ano inteiro na prisão e à noite encarrapitado no fogão, lia e relia a Bíblia e não se cansava de lê-la, até que, quer saber, um dia, sem motivo nenhum, pegou um tijolo e atirou no diretor, sem ter recebido deste a menor ofensa. E como é que ele atirou? Intencionalmente, de um arcano de distância para não lhe fazer mal nenhum. Pois bem, o senhor deve saber o que espera o preso que atenta com armas contra os seus superiores, mas aquele queria precisamente aceitar a dor. Este episódio é mencionado por Dostoiévski na obra Memória da Casa dos Mortos. Eu estou aqui. Pois agora, eu suspeito também que o que Mikolka quer é aceitar a dor, inclusive é uma convicção apoiada em fatos. Só que ele ignora o que eu sei. O senhor acha que entre essa gente não há também indivíduos fantásticos? Pois é muito frequente. O Starost deve ter começado agora a influir nele, sobretudo quando se lembra que quis se enforcar. Mas além disso, ele mesmo vai acabar me contando tudo. Imagina que não? Vamos aguardar, vamos ver quem é que se retrata. Espero a todo momento que ele venha desdizer a sua declaração. Eu tenho simpatia por esse Mikolka e estudo-o a fundo. E o que acha? Em alguns pontos ele me respondeu muito concretamente, deu-me os pormenores que me faltavam, pelo visto estava preparado. Mas sobre as outras questões ele deixou uma lacuna simplesmente. Ele não sabe absolutamente nada. Não dá pormenor algum e nem sequer suspeita que não deu. Não, meu caro Rodion Romanovich, não pode ser Mikolka. Isso é muito mais um assunto fantástico, lúgubre, um assunto contemporâneo, um episódio do nosso tempo em que o coração do homem anda tão torturado, em que se cita essa frase de que o sangue remoça, em que toda a vida se consome numa luta pelo bem-estar. Aqui trata-se de sonhos livrescos, de um coração desesperado. Aqui é notória a resolução de dar o primeiro passo, mas uma resolução de índole especial. E se decidiu sim, mas como quem despenca montanha abaixo ou se atira de cabeça de uma torre. E pode-se dizer literalmente que ele não foi levado ao crime pelos seus próprios pés, e que esqueceu de fechar a porta atrás de si e matou 2 pessoas, mas para pôr a sua teoria em prática. Matou, mas não conseguiu pegar o dinheiro. E o que pegou, ele escondeu debaixo de uma pedra. O menor tormento para ele ainda deve ter sido quando estava atrás da porta e começar a sacudi-la e a puxar a campainha. Não. Depois, já no quarto vazio, quase em delírio, ao recordar aquela campainha, deve ter sentido outra vez calafrios na espinha. Bem, suponhamos que isso fosse devido à doença, mas repare também nisto. Matou, mas se considera um homem honesto. Despreza as pessoas e quer se fazer passar por santo. E esse não foi Mikolka, meu caro Rodion Romanovich. Esse não é Mikolka. Essas últimas palavras, depois de tudo quanto fora dito anteriormente, tão semelhantes a uma retratação, eram muito inesperadas. Raskolnikov tremia dos pés à cabeça. Então, quem é o assassino? Perguntou sem poder se conter com uma voz ansiosa. Porfiri Petrovitch deitou-se para trás na sua cadeira, como se essa pergunta também o tivesse apanhado de surpresa e o tivesse deixado estupefato. Quem é o assassino? Repetiu como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Pois o assassino é o senhor Rodion Romanovich. É o senhor o assassino, acrescentou quase em voz baixa e num tom de absoluta convicção. Raskolnikov saltou do divã, permaneceu de pé uns segundos e tornou a sentar sem dizer uma palavra. Uma leve convulsão correu de súbito por todo o seu rosto. Aí está o seu lábio tremendo como da outra vez, murmurou Porfiri Petrovitch quase com pena. Parece-me que o senhor Rodion Romanovich não me compreendeu, acrescentou depois de um silêncio. E foi essa a causa do meu espanto. Eu vim precisamente para lhes dizer tudo e ventilar o assunto claramente. Eu não sou o assassino, balbuciou Raskolnikov, tal qual uma criança assustada quando é apanhada em flagrante. Sim, é o senhor Rodion Romanovich, é só o senhor, exclamou Porfiri com voz severa e convicta. Ficaram ambos em silêncio e esse silêncio foi de uma duração extraordinariamente longa, pois se prolongou por 10 minutos. Raskolnikov apoiou os cotovelos sobre a mesa e pôs-se a revolver a cabeça com os dedos. Porfiri Petrovitch estava sentado e aguardava. De repente, Raskolnikov olhou com desprezo para Porfiri. Voltou outra vez com as mesmas cantigas, Porfiri Petrovitch. Tudo isso está de acordo com as suas máximas. Como é que isso no fundo não o aborrece? Ah, deixe disso. O que as minhas máximas têm de ver agora? Tem que ver agora? Se houvesse testemunhas, seria outra coisa. Mas repare que estamos os dois conversando sozinhos. O senhor bem vê que eu não vim à sua casa para tirá-lo da sua toca e caçá-lo como uma lebre.
Quer reconhecer isso, quer não, neste momento, tanto faz. Eu estou convencido, embora o Senhor negue. Então, se é assim, para que veio? Perguntou Raskolnikov, nervoso. Torna a fazer-lhe a pergunta da outra vez. Se me considera culpado, por que não me prende? Olhe que pergunta, mas vou lhe responder ponto por ponto. Em primeiro lugar, porque não me convém mandar prendê-lo. Não lhe convém. Se o senhor está convencido, é esse o seu dever? Ah, que importa que eu esteja convencido? Até agora tudo isso são fantasias minhas. E por que eu iria mandá-lo para lá para descansar, entre aspas? O senhor bem sabe, visto que pergunta. Se eu trouxesse, por exemplo, tal operário para fazer declarações contra o senhor podia responder para ele, mas tu deves estar bêbado? Quem é que nos viu juntos? Eu limito-me a te tomar simplesmente por um bêbado, e de fato estavas bêbado. O que eu poderia objetar a isto, ainda mais que a sua resposta seria mais verossímil que a dele, pois as declarações dele não teriam outro fundamento senão a psicologia, ao passo que o senhor teria acertado no alvo por todo mundo saber que esse animal bebe como uma esponja. Não confessei ao senhor, sinceramente, por mais de uma vez, que essa psicologia tem dois gumes, e que o segundo oferece mais verossimilhança do que o primeiro, e que além disso eu não disponho por enquanto nada de positivo para alegar contra o senhor, eu mandarei prendê-lo sem dúvida, e embora eu tenha vindo contra todas as regras avisá-lo disso, declaro-lhe, no entanto, também contra as regras, que não me convém fazê-lo. Em segundo lugar, vim para... Por que em segundo lugar? Raskolnikov continuava a ouvi-lo ainda arquejante. Já lhe disse, porque lhe devo explicações. Não quero que o senhor me tome por um monstro. Tanto mais que, quer acredite, quer não, tenho as melhores intenções a seu respeito. Por conseguinte, e esse é o terceiro ponto, vim lhe fazer uma proposta franca e sem segundas intenções, que faça arrebentar o tumor indo se denunciar. Para o senhor será infinitamente mais vantajoso, e para mim também, porque me verei livre deste peso, e então, não estou sendo bastante franco? Raskolnikov refletiu ainda um instante. Olhe, Porfiri Petrovitch, foi o senhor mesmo quem disse. Em tudo isso não há mais do que psicologia, e no entanto o senhor invoca matemática. E se estivesse enganado neste momento... Não, Rodion Romanovich, seja como for. Por outro lado, a partir deste momento, já não tenho o direito de contemporizar. Devo prendê-lo e o prenderei. Por isso, pense, agora pouco me importa a sua atitude, e só faço isso pelo senhor. Ponho Deus por Nossa, eu tô ruim hoje, hein? Ponho Deus por testemunha, Rodion Romanovich, o melhor é o senhor mesmo em se denunciar. Raskolnikov riu maquinalmente. Tem um cara batendo coisa ali, bicho. Quebrando parede. De fato, isso já deixou de ser ridículo, para ser simplesmente insolente. Ainda que eu fosse culpado, declaração que eu não fiz de modo nenhum. Por que eu iria me entregar uma vez que foi o senhor mesmo quem me disse que lá na prisão eu descansaria? Ei, Rodion Romanovich, não tome as minhas palavras ao pé da letra. Isso está muito longe de ser um descanso. Trata-se simplesmente de uma teoria pessoal que eu sustento. Mas que autoridade sou eu para o senhor? Talvez nesse momento eu esteja lhe escondendo alguma coisa. O senhor não pode ter a pretensão de ouvir todas as minhas confidências de uma só vez e utilizá-las a seu bel prazer. Quanto ao segundo ponto, que vantagem o senhor terá? Faz uma ideia da comutação de pena que poderia conseguir assim? Pense nisso. Se outra pessoa tomar conta do assassino e der um novo aspecto à causa, no que me diz respeito, juro perante Deus que vou tomar providências e me mexer de tal maneira que o senhor vai sair o melhor possível dessa situação sem sequer suspeitar. Poremos de lado todos estes suportes psicológicos. Reduzirei a nada as suspeitas que foram levantadas contra o senhor, de maneira que o seu crime pareça o resultado de uma obsessão. Pois no fim de contas foi isso, uma obsessão. Eu sou um homem honesto, Rodion Romanovich, e cumprirei a minha palavra. Triste e silencioso, Raskolnikov baixou a cabeça, refletiu longamente e por fim sorriu de novo, mas com um sorriso doce e melancólico. Não é preciso, disse sem pensar sequer em fingir perante Porfiri. Não vale a pena, não preciso da sua indulgência. Era isso precisamente o que eu receava, exclamou Porfiri com impetuosidade involuntária. Era isso que eu temia, que não quisesse aceitar minha indulgência. Raskolnikov lançou-lhe um olhar triste e penetrante. Não tem esse desgosto de viver. Não tenha esse desgosto de viver, continuou Porfiri, porque ainda tem um longo caminho à sua frente. Como é que não vai precisar de indulgência? Como é que não vai precisar? O senhor é muito exigente. Que perspectiva me espera? A vida. O senhor é profeta para saber tantas coisas? Procure que encontrará. Pode ser que Deus esteja lá à sua espera. A prisão não será perpétua. Haverá diminuição de pena, disse Raskolnikov sorrindo. O quê? Será possível que o que o coíbe seja uma falsa vergonha burguesa? Pode ser que sim, sem que o senhor saiba, porque é novo. Mas o senhor não devia ter medo nem sentir vergonha de confessar o mal que o corrói. Eu cuspo em tudo isso, exclamou Raskolnikov com nojo e desprezo e sem parecer decidido a falar. Fez até menção de se levantar como se pensasse em sair, mas tornou a sentar visivelmente desesperado.
Cuspa se quiser. O senhor é desconfiado e pensa que estou tentando convencê-lo de uma maneira grosseira. Mas será que já viveu tanto? O que sabe o senhor de todas essas coisas? Criou uma teoria e está muito envergonhado por ela ter falhado. E por verificar que o resultado dela é muito pouco original. Bem pior é o que ela lhe fez. Mas o senhor, apesar de tudo, não é um patife sem remédio. O senhor não é nenhum patife de maneira nenhuma. Pelo menos o senhor não hesitou, pôs as cartas todas na mesa desde o primeiro momento. Sabe o que eu penso do senhor? Eu o considero como um desses homens que prefeririam ser cortados em pedaços do que serem abatidos, e olhariam sorrindo para seus algozes, contanto que possuíssem uma fé qualquer ou acreditassem em Deus. Pois bem, encontre essas coisas e viverá. Em primeiro lugar, há muito tempo que o senhor precisa mudar de ares. O sofrimento também é uma coisa boa. Sofra. Talvez Mikolka tenha razão em querer sofrer. Eu sei que o senhor não acredita em nada, mas não seja tão radical. Deixe-se levar francamente pela corrente da vida sem raciocinar, afugente as inquietações que ela mesma conduzirá diretamente à margem e o porá de pé novamente. Que margem será essa? Como vou saber que tudo isso que lhe digo neste momento soa aos seus ouvidos como um sermão decorado, mas talvez mais tarde venha repetir para si mesmo estas palavras, que então poderão ser proveitosas. É por isso que as digo. Foi uma grande sorte não ter matado senão uma velha má. Se tivesse lhe ocorrido outra teoria, teria cometido uma ação 1000 vezes pior. Talvez ainda deva dar graças a Deus. Quem sabe? Pode ser que Deus o tenha reservado para alguma coisa. Eleve o seu coração e não seja tão covarde. Sente medo da grande tarefa que tem a cumprir? Seria vergonhoso sentir esse medo. Já que passou a fronteira, não pense em retroceder. Aqui é uma questão de justiça. Faça aquilo que a justiça exige. Eu sei que não acredita em mim, mas ponho Deus por testemunho de como a vida há de ser mais forte. Não tardará a ter apego a ela. Hoje precisa apenas de ar. Precisa de ar. Ar. Mas quem é o Senhor? Exclamou. Para adotar esse tom de profeta, do alto de que Sinai o Senhor me lança essas sentenças? Quem sou eu? Sou um homem acabado, nada mais. Um homem sensível e que sente compaixão, não completamente desprovido de saber, mas completamente gasto. Quanto ao Senhor, a coisa é outra coisa. Deus lhe reserva a vida. E quem sabe se tudo isso não se desvanecerá da sua memória, como fumaça, sem deixar rastro? O que importa é que agora faça parte de outra categoria de pessoas? Com um caráter como o senhor vai sentir falta das comodidades? Ou será o fato de estar preso por muito tempo longe de todos os olhares? O tempo em si não é nada. O que importa é o Senhor mesmo. Transforme-se no sol e todo mundo o verá. O sol deve ser, antes de tudo, o sol. Por que outra vez esse sorriso? Pensa que eu estou recitando Schiller? Era capaz de apostar qualquer coisa em como imagina Era capaz de apostar qualquer coisa em como imagina que eu estou querendo levá-lo com elogios. Juro que é bem possível. Pois bem, Rodion Romanovich, não creia em mim pelas minhas palavras, nem acredite absolutamente em nada do que eu lhe digo. Eu estou cumprindo com o meu dever, concordo, mas quero apenas acrescentar uma coisa. Compete ao senhor avaliar se eu sou um homem honesto ou um patife. Quando é que pensa em me prender? Ainda posso deixá-lo passear livremente durante um dia e meio ou dois. Reflita, meu amigo. Vá pedindo a Deus que com ele sairá ganhando, eu lhe garanto, sairá ganhando. E se eu fugir? Perguntou Raskolnikov, sorrindo com um ar estranho. Não, o senhor não fugirá. Um camponês, um partidário das ideias em voga, lacaio do pensamento alheio, fugiria porque basta lhe pôr as mãos em cima uma vez para que acredite em tudo que a pessoa quiser. Mas vamos ver. O senhor não acredita nas suas teorias? Então por que fugiria? E como um fugitivo, que existência levaria? A vida do fugitivo é indigna e penosa. E o senhor precisa, antes de tudo, de uma vida tranquila, ordenada, de uma atmosfera confortável. Em algum lugar no estrangeiro não estaria no seu ambiente. Se partisse, voltaria. Não poderia viver sem nós. Quando eu o tiver metido na prisão, passado 1, 2, vamos dizer 3 meses, as minhas palavras vão voltar à sua memória. O senhor vai se confessar consigo mesmo e talvez no momento em que menos esperar. Uma hora antes, o senhor ainda não saberá que está maduro para essa confissão. Estou até convencido de que acabará aceitando o sofrimento. Neste momento não acredito no que eu lhe digo, mas vai chegar a sua hora. A dor, Rodion Romanovich, é de fato uma coisa grandiosa. Não se admire de me ouvir falar assim. Eu, um homem autoindulgente, sei muito bem que isto o faz rir, mas há um sentido na dor e Nikolai tem razão. O senhor não vai fugir, Rodion Romanovich. Raskolnikov levantou-se e pegou o gorro. Porfiri levantou-se também. Pretende dar um passeio? Vai fazer uma tarde bonita, desde que não haja uma tempestade? Embora no fim das contas fosse melhor, pois refrescaria a atmosfera. Pegou também o seu gorro. Porfiri Petrovitch, insistiu Raskolnikov em tom duro. Seria bom que não metesse na sua cabeça que eu hoje lhe fiz confissões. O senhor é tão estranho que eu fiquei escutando-o por pura curiosidade. E não lhe confessei absolutamente nada. Não se esqueça disso. Eu sei, e não me esqueço. Mas veja como está tremendo. Não se preocupe, meu amigo, respeitaremos a sua vontade. Vá dar um passeio, mas não vai muito longe. De qualquer maneira, tenho de lhe fazer um pequeno pedido.
Acrescentou baixando a voz. É uma coisa delicada, mas tem a sua importância. No caso de ter intenção, embora não acredite, considero-o incapaz disso, mas é bom prever tudo. No caso de lhe ocorrer a ideia, durante essas 48 horas, de acabar com a existência e atentar contra a sua vida, desculpe-me essa suposição absurda. Deixe então uma cartinha suficientemente explícita, apenas 2 linhas, 2 simples linhazinhas, dizendo onde fica aquela pedra. Isso será mais cavalheiresco. Bem, vamos lá, até a vista. Queira Deus que lhe ocorram bons pensamentos e que os ponha em prática. Porfírio saiu. Poderia-se dizer que o seu corpo se dobrava, que evitava olhar para Raskolnikov. Este foi até a janela e esperou com impaciência febril o momento em que, segundo seus cálculos, o juiz de instrução já teria saído e se afastado suficientemente. Depois saiu também do quarto com toda a pressa. Parar por aqui, pessoal. Na página 499 do livro, antes de dar início ao capítulo 3, tá? E aí na próxima leitura eu vou chegar até a página 520. Nós já estamos aí na reta final da obra, tá? A obra tem 590 páginas, é isso mesmo, 590 páginas. Mas nós estamos na reta final, tá? Hoje ainda eu consigo finalizar esse livro se eu fizer um bom esforço aí. Muito obrigado a todos, até a próxima, falou!